começando mais um Pode Fazer Empreender um Negócio. Paulinho, E aí, Cauã? bem? Bora! Cara, hoje tá mais no teu mundo, mas é uma Cara. coisa que eu, como bom gordinho, gosto. Eu como praticamente quase toda semana. Então tá. Talvez ele não saiba, mas eu peço todo que meu nome tá lá registrado com os pedidos lá. Seja muito bem-vindo, Wagner Barreto, Costa Dourada, HTL. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gurizada, um prazer estar aqui, compartilhar aí um pouco de ideias, histórias e um prazerzão mesmo estar aqui com vocês. Wagner, pra nós começar já... Cara, eu acho assim, ó, conversando com ele, eu acho que eu já sei a resposta. Quem era o Wagner no colégio? Centenário se formou, né? Não, eu sou de escola pública. Eu cheguei no Centenário. Eu era do Bilacão, Bilacão, fiz aham, Bilac massa. e depois fiz Silom. Pô, top. E, cara, eu era um aluno meio rebelde, assim, eu tenho pena dos meus professores. Eu acho que eu Cara, a maioria aprontei. dos empreendedores, ninguém era CDF, cara. Eu acho que 100% até então, né, A galera Cauã? sentava na 100% frente, do cara de ninguém gestor é sentava assim, na isso aí. frente. Cara, era horrível, assim, eu era, assim, completamente avesso aos livros, ao estudo, era Galera mais do fundão. mas era esforçado, passava sempre, né, mas sempre pra decidir lá no final, que nem o... Tira a nota e beleza. É, Isso, era não, isso. não é incentivando a galera mesmo, mas, pô... Cara, mas é a verdade, Mas é né? verdade, Tem é que verdade. trazer. Cara, me diz uma coisa. Aí chega o Wagner no terceiro ano, cara, tem faculdade, fazer vestibular e tal. O que tu pensava? Já tinha veia empreendedora? Qual que é o lance aí? Cara, quando eu terminei o terceiro ano, eu tinha feito vestibular para sistemas de informação. Com 17 anos, eu passei na faculdade, eu cursei 1 ano e meio, né, da parte de sistemas. E aí, os sistemas, ele mescla na parte de programação e um pouco da administração. Só que, cara, a parte de programação, ele bugava a minha cabeça, assim. E aí, aquilo ali foi um negócio que começou a me jogar para fora, assim. Que não era onde batia... o meu trabalho, né? Não conseguia me enxergar fazendo essa parte de programação. Foi um momento que daí que eu parei com sistemas e aí eu fiz vestibular para fisioterapia e nessa época acabei entrando no exército, entrei no NPR, minha mãe acabou falando lá que eu tinha que me alistar e que seria bom para mim. Eu acho que na época eu estava meio perdido mesmo, ela deve ter falado assim, vai lá. E aí era uma concorrência grande, eu tinha muita gente querendo entrar no NPOR, porque o salário era bom, meio turno. Eu acabei fazendo lá todas as provas, fazendo a parte física, entrei no NPR e foi, assim, o melhor primeiro emprego que eu poderia ter, assim. Foi muito legal para questão de disciplina. O NPR, ele tem 2 momentos, assim, a parte básica, que é para formar ali o soldado, e uma parte mais especializada, que é da arma, que eu era do material bélico. E aí, só que assim, também lá eu já comecei a perceber que eu jamais poderia ser funcionário público, ter carga horária, ficar dentro do sistema. Tinha uma coisa meio... que existia uma promessa de abrir vagas, de um salário bom na época, mas assim, aquilo ali não me pegava. Mesmo com salário bom, eu imaginava que eu naquele sistema ali não ia funcionar. E aí foi quando eu comecei daí tocar mais a parte da fisioterapia, né? Tava na faculdade, tive um professor lá que era sensacional, me chamou para fazer estágio. E quando eu estava no último ano, eu fui fazer esse intercâmbio para a Austrália, que foi daí, assim, que virou totalmente a minha vida do avesso, né? Que aí foi onde acabou me jogando para a parte da gastronomia, foi nesse momento que eu fui para a Austrália. Ficou todo o período do NPR? São 7 anos, acho. Não, eu fiz o período de formação. O de formação. Que aí eu saí como aspirante do exército. E aí, a partir daí, os melhores colocados, eles têm essa vaga de estágio, podem passar 7 anos, né, trabalhando. E eu fui muito mal colocado. E talvez isso também foi um ponto, assim, de bater na minha cabeça que me machucou, assim, sabe? Eram 20 alunos, eu fiquei em 19º. E aí eu pensei assim, eu acho que agora eu fui vagabundo demais. Eu vou ter que começar a dar uma cuidada, assim. Porque eu já tive uma frustração ali por não ter passado na federal. Aí, né, quando veio o NPR, assim, eu acho que eu levei muito nas coxas. E eu falei, agora, sabe, eu vou ter que achar alguma coisa que eu queira estudar e ser bom nisso daqui, assim. Então, essa parte do NPR também acho que me ajudou a dar um choque, né? Dá assim, aquele soco na boca, assim, legal, peraí, não, tá na hora de... vamos tomar rumo aí. E aí tu foi pra Austrália fazer um intercâmbio e tal? Como foi? 2007, final de 2007, eu fui pra Austrália. Eu, na época, assim, tava olhando alguns lugares para fazer intercâmbio. Essa agência, na época, eu acho que foi 2007 ou 2008, teve aquele brasileiro que mataram em Londres. E aí, eles falaram assim, olha, eu acho que tu com uma cara um pouco de árabe vai ser perigoso lá. Que a ideia era ir para Londres. E aí, ela falou assim, a Austrália é um país mais tranquilo, mais aberto, mais receptivo. Quem sabe vai para lá. Aí, acabei indo para Gold Coast, que era um destino também não muito conhecido. A galera vai mais para Sydney.
E aí eu cheguei em Gold Coast e eu fui procurar trabalhar como estagiário de fisioterapia. Aí fiz um currículo, né? Como acadêmico foi bem difícil. E aí um dia, de noite, eu passando na frente de uma pizzaria, na avenida principal, eu cheguei pro cara, falei, tô procurando emprego e tal. E tava o dono da pizzaria, que era um libanês, e ele era dono de toda a esquina, assim. E ele falou, vem amanhã de tarde que tu vai começar a fazer teste. E aí, no dia seguinte, eu comecei a aparecer lá. E comecei a trabalhar nessa pizzaria, que aí eu trabalhava na manhã, no período da manhã, abrindo massa, preparando todos esses recheios. E aí fiquei lá 5 meses nessa pizzaria, que foi meu primeiro contato assim, com gastronomia, né? E aí eu trabalhava um pouco nessa pizzaria, trabalhava num outro restaurante lavando louça, assim, que era um trabalho mais pesado, mas pagava o dobro da hora. E aí entrei na gastronomia e a partir daí acabei não saindo mais, assim, foi final de 2007, comecinho de 2008, foi o momento ali que eu... E quanto tempo tu ficou na pizzaria já? Então tu manja de pizza também, então, né? Não, acho que não muito, assim, porque tinha muito processo, era legal isso, assim, a gente fazia parte de um processo, então na gastronomia eu vejo, assim, coisas que a gente começa a organizar dentro do restaurante, uma parte de processo, uma parte tem a parte artística do chefe de cozinha, do profissional. A pizzaria em si era muito processo, então a gente fazia parte desse processo de abrir massa, a gente colocava isso nos gavetões, assim, que ela fazia uma fermentação, uma pizza aquela mais maçuda, e aí depois eu colocava os toppings e botava na esteira e aí a gente vendia em fatia, assim, vendia muito, era muita pizza. Eu fiquei lá 5 meses, foi quando terminou meu visto, eu acabei voltando pra cá, e na pizzaria eu conheci minha esposa, que aí a Larissa começou a trabalhar lá. Ela era à frente ali da pizzaria, que fazia a venda. E aí, nesse momento, a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E aí, eu voltei, um mês depois ela voltou. E ela vem para Santa Maria daí com... Ela não era gaúcha? Não, ela é de São Paulo, da capital. Ela estava formada em administração, tinha acabado de se formar, tinha ido para a Austrália daí para aprender inglês. E aí, assim, o irmão dela já morava na Austrália, a ideia era de ficar por lá. E acabei trazendo ela para Santa Maria. Os gaúchos aí, né? Eu peço desculpa pro meu sogro sempre, porque eu trouxe pro fim do mundo, né? Então ela veio para cá e aí foi nessa coisa dela vir para Santa Maria e começar a procurar vaga de trabalho na administração que veio a ideia da gente abrir uma temaqueria, assim, porque eu precisava terminar minha faculdade, ela já estava formada, e aí nessas idas e vindas de São Paulo, a gente tinha vontade de comer sushi e na época não tinha nada aqui. Então eu falei, vamos abrir uma temaqueria, o investimento vai ser baixo, não precisa muito maquinário. E aí, quando a gente acha a casa na Andradas, o projeto acaba ficando maior, porque a casa era grande e a gente acabou colocando outras coisas no mix ali que não era só o temaki. E a pergunta que tem, já tinha contato com sushi na parte de empreender com sushi? Tinha trabalhado em algum sushi? Zero. Ou era só um bom degustador de sushi? Não, zero. Cara, a gente fazia sushi achando que era com arroz branco de casa, assim. Comprava alga, botava arroz branco, aí ele caía. E tu falava assim, meu Deus, como é que gruda isso? Assim, era zero, não tinha nada de conhecimento de sushi. E aí, nesse processo todo, eu tentei fazer algumas sociedades com pessoas que sabiam fazer sushi na época na cidade. Essas pessoas achavam que não tinha mercado, que não... E por sorte, né, acabou que não entraram junto. E aí eu fui buscar conhecimento fora. Eu fui fazer curso daí em Porto Alegre. Porque, cara, eu achava que tu tinha trabalhado na Austrália em algo de sushi. Pra assim, mim era isso, velho. Na época, eu lembro, até mesmo porque como amigo do irmão dele, etc., da irmã dele também. E aí, quando ele volta, em seguida abre a empresa de sushi e tal. E eu falei, cara, o que eu imaginei? O Wagner trabalhava com sushi bem lá, aprendeu lá e trouxe pra cá. E onde é que foi? Tipo, começar a fazer os cursos, entender? Porque isso, querendo ou não, é um trabalho, né? Uma que tá iniciando, não sabe nada. Né? Como é que vai, sabe? Mas não, eu não sabia nada. E assim, dentro do segmento ali, dentro da culinária, da bandeira japonesa, tem muita coisa, os nomes são diferentes. Então, assim, é uma coisa que não é só abrir um negócio, mas é um universo à parte, assim. Então, na época, quando eu tava na Austrália, eu acabei caindo na pior turma de inglês, porque eu não tive uma base de inglês muito boa. Então, assim, meus colegas, 80% eram japoneses, e eu tinha feito alguns amigos lá japoneses e tal. E quando eu voltei, eu tava pensando em fazer meu TCC voltado um pouco para essa parte da cultura oriental, porque os caras tinham uma flexibilidade maior e eu tinha começado a trabalhar a cabeça um pouco em cima disso. E eu fiquei em contato com esse pessoal e fui meio que tirando dúvidas. Na época, quando a gente abriu o restaurante, tinha alguns pratos ali que a gente tinha nome desses amigos que eu trouxe pro cardápio.
Mas eu fui atrás, assim. Então, 2 pontos. O primeiro foi ir fazer esse curso em Porto Alegre e o segundo foi trazer um sushi man que já tinha uma experiência, né? Que isso também é um capítulo à parte, assim, porque sushi man sempre deu muita dor de cabeça lá no restaurante, mas um deles a gente acertou e que foi fundamental para conseguir fazer o restaurante sair do zero, assim, que é mais ou menos assim, a gente tem uma pedra muito pesada e tem que tirar aquilo ali da inércia, né? Então, assim, o Tuca foi um cara que me ajudou muito nisso, assim, de tocar essa operação. Na época também ele não tinha tanta experiência, mas a gente conseguiu, com muito trabalho, fazer acontecer a parte do produto lá dentro, assim. Mas cara, era a dedicação meio que extrema, assim, para ler o máximo de coisa. Eu comprei muito livro, fui atrás. E, assim, prática. Então, acho que 2, 3 anos que eu passei dentro do Sushi Bar, trabalhando junto com ele, para desenvolver produto, assim. Eu foquei muito em cima disso, assim, de aprender, de estar na cozinha. Porque não era só o produto em si, mas também parte de processo, sabe? O Sushi Bar, na época, era no meio do restaurante. Então, não tinha conexão com cozinha quente. A gente tinha coisas que foram mal desenhadas, mal pensadas e atrapalhava o fluxo do restaurante, a entrega, né? E que a gente foi corrigindo depois. Aquela coisa, não tinha experiência quando montou, tipo, o cara acha que é lindo, vai fazendo. E como é que foi, tipo, o primeiro dia? Conta pra nós aí, tipo... Eu quero saber os perrengues. Exato. Tipo, como é que foi o primeiro dia e o segundo? Como é que foi, tipo... Porque a gente sabe quanto é difícil, tipo... E como é que foi? Conta pra gente aí, porque... A galera que tá olhando ali, é tranquilo, chega lá, hoje é bonito, as coisas são boas, tá tudo certo. Como é que foi? Não, cara, a gente abriu o restaurante numa sexta-feira, 13 de 2009. Então, assim, a data é emblemática. A gente fez uma produção gigantesca de sushi. Porque antes disso eu fazia delivery na casa dos meus pais. A gente já tinha conquistado vários clientes e a gente convidou esses clientes para esse dia, dia ali da inauguração, que a gente queria dar algumas peças. Na sexta-feira a gente preparou um monte de sushi e foi uma correria, tudo para fazer, de fato, abrir o restaurante naquele dia. Quando entrou todo mundo, começaram a lançar pedidos e tudo que a gente tinha planejado de dar aqueles sushis, aquela produção, foi, assim, por uma falta de comunicação, da falta de ensaiar ali como seria aquele dia. Começou a sair um monte de pedido, a gente não tinha prática e a gente começou a tentar entregar aquilo lá. A gente ficou com toda aquela produção que tinha sido programada para entregar lá, para dar para os clientes, aquilo lá foi fora. Grande parte do que foi lançado, que era para vender, a gente não conseguiu receber, porque atrasou, teve gente indo embora, sabe? Foi um caos, assim. Cara, assim, eu lembro depois que, logo em seguida, digamos que a gente tinha um faturamento mais ou menos de média de 5 mil numa sexta-feira. Aquele dia a gente tinha vendido 1.700. Sendo que foi um movimento absurdo, assim. Então, cara, foi uma coisa horrível, porque a gente não conseguiu atender todo mundo bem. A gente jogou toda a produção fora e, sabe, tipo, o que tinha sido lançado a gente não conseguiu receber no caixa. Foi horrível, assim, foi traumático, assim, a inauguração. E como é que faz daí? Pois é. Porque, tipo, a galera... Beleza, isso aí a gente sabe que, cara, inauguração, primeiro dia, o cara tá assim... acontece. E como é que faz depois? Quando chega em casa, o que é a pensa? mentalidade? Cara, assim, tu tem que parar, pensar e eu acho que... eu acho que isso é bem importante, assim, porque naquele momento, em Santa Maria, isso nos dava chance de errar. Sabe, como não tinha outro restaurante japonês, então assim, hoje, por exemplo, se eu abrir um restaurante em São Paulo, né, na Zona Sul e tudo mais, e eu fizer isso, o cliente vai lá uma vez e ele não vai nunca mais. A gente, quando tá numa cidade pequena, que não tem muitas opções, a gente consegue ir corrigindo, acertando, até deixar esse produto bom, né? Mas assim, a gente começa daí com uma equipe com 6 pessoas na época, e aí vai para casa e começa a organizar que, assim, a gente tem que se programar melhor, tem que sentar e tem que ensaiar o que vai acontecer. Porque não dá, tipo, cada um no seu setor, abre as portas e vamos ver o que vai dar. E aí a gente começa a fazer esse trabalho, assim, que tem que juntar a equipe, tem que, né... Uma vez eu ouvi um dono de restaurante falando que restaurante é mais ou menos que nem teatro, assim, é todos os dias showtime. Tu abre as portas, entra um monte de gente e que não pode falhar, sabe? Então, assim... Tem que organizar isso com a equipe, com o time, para que todo mundo saiba como operar dentro dessa engrenagem e não falhar. Mas, né, eu tenho certeza, assim, que ainda a gente cometeu alguns erros, mas a gente sempre foi reinvestindo no negócio e errando e corrigindo o mais rápido possível, assim. Então, acho que isso foram coisas que nos permitiram, assim, chegar 17 anos depois com uma operação de restaurante num lugar, né? É tempo, né? A gente sabe que a cidade tem essa questão de muitas empresas não durarem tanto. 17 anos, principalmente no setor da alimentação, é bastante tempo. Bastante. Eu acho que é uma proposta inovadora, né? Mas, cara, época, né? Essa pegada, assim, do tipo...
erra e arruma rápido, pra mim, tem um lema, assim, sabe? Tipo, tudo bem, vai acontecer. Daqui a pouco uma coisa não prevista, mas arruma rápido. Ou seja, a humildade, tipo, isso é um passo de humildade, poder você, não, peraí, eu ajusto, eu arrumo. Porque, cara, fantástico mesmo, né? Essa é a pegada. Em todo negócio, né? Não só, na vida pessoal também, gurizada que tá vindo pra cá, tipo, fiz sistemas. Cara, não era aquilo, arruma rápido, tipo, não fica enrolando, né? Tipo, tá dentro da mentalidade do cara, né? Sim, e até quando eu voltei, eu não terminei a graduação de fisioterapia, minha mãe me incomodou bastante, assim, vai lá, se forma, falta pouco e tal. Eu falei, mas não adianta eu ter só esse, né, currículo aí, uma graduação, sendo que eu não vou mais utilizar. Então, assim, era uma coisa que não fazia sentido, eu acabei deixando de lado e foquei 100% na parte da gastronomia, na parte do produto, né? Isso, assim, ter um restaurante demanda tu entender um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim, um pouco de financeiro, um pouco de marketing, um pouco de produto, de pessoas. Então, no começo, toda aquela informação que tu coleta, ela vai ser importante, assim, para te conseguir sobreviver, né? A esses percalços, assim, do negócio. Wagner, eu vejo o Costa como assim, um restaurante que está sempre inventando novidades, sempre novos pratos. Cara, como que tu faz para se manter atualizado e mais que isso, como que tu faz para colher isso e o teu dia a dia para ter essas ideias, etc.? Cara, eu acho que eu tenho um pouco da cabeça inquieta. Eu acho que, assim, com o passar do tempo também eu já tô tentando fazer agora, que é um momento que eu vejo que a juventude traz muito isso. Então, assim, dá espaço dentro do restaurante para que as pessoas também possam pensar no negócio. Legal. Porque, né, então assim, hoje em dia tem uma equipe grande lá e que eu percebo que o restaurante ele pode se retroalimentar, né? No sentido de que a gente investe no nosso time, o nosso time entrega mais para o cliente e o cliente paga mais para o restaurante e isso vira um ciclo saudável, né? Um ciclo positivo. E daí da parte do conhecimento, dessa parte de inovação lá do restaurante... eu percebo muito que, assim, restaurante, se a gente não se mexe, né? Se a gente não traz essas novidades, se a gente não entende o nosso público, a gente vai ficando para trás. E eu busco muito no exemplo negativo de ver lugares que ficaram em cima do sucesso, sabe? De donos que não tiveram humildade, não foram buscar isso, que, né, isso daí vai ter um momento que não vai fechar a conta bem e que o cara vai quebrar. Então, duas coisas que eu trabalho bastante sempre é essa coisa da humildade, de ouvir as pessoas que estão lá dentro, sabe? De quem está lá comigo, de que pode trazer melhorias. E outra coisa é que se eu não me mexer, o restaurante vai quebrar, vai parar. Então, se eu pensar dessa forma, eu prefiro vender o restaurante antes, ou como eu quero viver ainda do restaurante, eu vou continuar sempre trazendo isso, porque... é natural, assim, são 17 anos, gente que tinha 17 anos há 17 anos atrás, tem 34, é meu cliente agora. E eu preciso saber conversar com esse cliente, né? Então, todo esse movimento que vai trazendo. E, cara, eu acho que é assim, que nem vocês fazem, se conectar com gente jovem, sabe, buscar informação, às vezes transitar em outros negócios também, porque a gente vai colhendo e vai aplicando, testando, ver o que dá certo e o negócio vai melhorando. Sabe, a parte de tecnologia e inovação, esses dias eu fui num outro lugar de sushi também, nem era aqui em Santa Maria, e aí, cara, eu fiquei procurando tablet, tipo, pô, não tem tablet pra fazer um pedido aqui, que é uma coisa muito do Costa, cara, porque eu sou bem cliente, então, tipo, eu cheguei lá e falei, tá, mas cadê o tablet pra eu fazer o pedido? E é uma inovação que veio pra ali e que não é todo lugar que consegue fazer rodar e criar essa cultura, né? E isso vai muito do atendimento das gurias que estão lá. E isso é uma pergunta, tipo, como é que faz pra treinar a equipe? Porque, cara, a equipe de atendimento lá é muito boa. Tipo, eu sempre chego lá, tem restaurante, o cara fica olhando, o cara senta ali e começa a cuidar. E as gurias são boas, tipo, são proativas, são queridas, tem carisma. Assim, como é que faz pra treinar isso, entendeu? Como é que faz pra fazer isso? Você percebe uma cultura organizacional na empresa, mesmo que vem ao longo dos anos, né? Cara, a parte da cultura vai ser sempre muito, assim, em cima dos valores, que, cara, é difícil, assim, depois, hoje são 54 colaboradores, como que a gente vai passar isso que a gente acha importante para todo mundo, sabe? Então, assim, tem coisas que desde o primeiro dia eu não abro mão, assim. Então, pessoal de atendimento, sabe? A gente tem lá a regra da gentileza. A última gentileza é nossa. Um cliente sentou lá, falou obrigado. É nossa obrigação responder de nada. E isso a gente vai fazendo, né? Em todos, vem de cima para baixo e a gente vai sempre batendo muito forte nisso.
E é importante também, e é uma das coisas que eu acho que a gastronomia, ela traz quase como uma forma mística, assim, é que eu acho que servir comida vem muito com a parte de energia, sabe? A gente tem coisas que a gente senta lá na casa dos nossos avós e come, sei lá, uma batatinha frita que ela é a melhor batatinha frita do mundo. Mas sabe, é aquele carinho da avó, é aquela casa, aquela... Então, assim, o fato como a gente cria todo esse clima dentro do restaurante impacta muito no prato que a gente está servindo. Porque se fosse somente servir comida, sabe, o delivery iria funcionar dessa maneira. Então, são coisas que eu coloco sempre isso em reunião e com a galera que está trabalhando lá, que eu não quero uma pessoa lá fazendo aquilo sem ter um amor, porque isso vai atrapalhar o nosso produto, né? Da mesma forma que todo esse carinho, toda essa qualidade de atendimento pode fazer o nosso produto parecer melhor do que ele é, se o cara tá lá de ovo virado, isso vai deixar esse produto pior, assim. Então, eu acho que restaurante tem... Então, sei lá, é meio que uma coisa que eu sinto, assim, que se a gente tiver uma energia boa lá dentro, as coisas vão parecer melhores, assim, e a gente vai conseguir ter essa lembrança de experiência de uma forma diferente. Cara, isso é real, Legal, né? real. Mas, cara, 54 funcionários, imagino que muitos deles jovens. O que tu acha de característica, assim, o que tu acha que é essencial pra galera que tá entrando no mercado de trabalho, que tu, assim, que quando tu vê, diz assim, cara, isso me serve? Cara, eu acho que é sangue no olho, assim, é resiliência, porque o resto das coisas a gente adquire, assim, sabe? Tipo, a parte técnica hoje em dia, ela não é difícil, né? Pra quem quer trabalhar com gastronomia, assim, hoje o sushi, ele consegue pagar super bem, é um trabalho muito técnico, é muito artístico, é quase como eu garanti, assim, cara, te dedica aqui 4 anos que lá na frente, sabe, é quase como uma graduação, assim, tu vai conseguir se destacar, vai conseguir ter um bom salário. Mas a parte do sangue no olho, a parte da resiliência, isso é uma coisa muito interna, né? Então, assim, tu poder aguentar os percalços, os tombos, isso é uma coisa difícil. E trabalhar com gastronomia também tem isso, né? Então, é pressão de tempo, às vezes, né, o cara que tá dentro da cozinha é temperatura elevada. Então, tem que ter a cabeça forte. E, assim, não voltando só para a parte da gastronomia, qualquer coisa voltada para o empreendedorismo vai nisso, né? Vai do cara tomar tombo, aprender, levantar, se reinventar. Então, eu acho que o sangue no olho, assim, também é uma coisa que eu não sei como que desenvolve, como que a gente cria essa garra dentro das pessoas, mas isso é determinante, assim, para ir longe, né? Massa. Cara, e me diz uma coisa, assim, ó. Define pra mim o Wagner empreendedor antes do Wagner pai e o Wagner empreendedor depois do Wagner pai, porque eu imagino que dobra as obrigações, né? As responsabilidades. Como caracteriza isso? Cara, assim, na época quando a gente começou o restaurante, 1 ano depois o Luca nasceu. Um ano só? Na verdade um pouco mais. O Luca nasceu... Mas basicamente o restaurante estava no... Mas foi mais ou menos 1 ano, assim, o restaurante naquele recém saindo ali do papel, e aí a Larissa ficou grávida. E naquele momento eu trabalhava, assim, eu dormia muito tarde, eu dormia 5, 6 horas da manhã, e aí a Larissa amamentando, eu passava na madrugada, o Lucas chorava, eu pegava ele, levava pra amamentar. A criança num lado, o Note no outro. E aí, cara, assim, aí depois eu dormia até meio-dia, 2 horas da tarde. E aí, assim, daí foi um momento que eu trabalhei muito e eu acho que eu pensei pouco, sabe? E aí, depois vieram os gêmeos vão fazer 10 anos. E eu comecei a pensar que se a gente não tiver organização e planejamento, a gente acaba daí pagando com o tempo, pagando com coisas que agora já não faz mais tanto sentido eu abrir mão, assim. Então tem coisas que eu sinto que são valores fundamentais e que eu não vou abrir mão e que eu preciso me planejar, eu preciso me organizar e até mesmo com esse trabalho que eu faço na consultoria, surgiu muito de consultoria presencial e que eu acabei segurando porque eu não quero me ausentar de casa. Toda vez que eu vou viajar sozinho é uma choradeira lá, meu caçula é super apegado, sabe? Então, assim, eu acho que vai mais em encontro disso de ter um planejamento, de ter... E também a questão de segurança, né? Eu acho que lá no começo é meio um all-in de tudo e vamos testar e vai dar tudo certo. Agora são 3 filhos, né? Tipo, cara, é muita boca para alimentar, então vamos ser mais pé no chão, vamos, sabe, fazer... E aí começa a mudar tudo, assim, desde a parte do investimento começa a ser um pouco mais conservador, sabe? Porque
O restaurante em si já é um negócio super arriscado. Então começa a dar um pouco mais de pé no chão, assim. Eu era meio... Cara, baita experiência, baita história, assim, pra legal, poder cara. contar, tipo, e o quanto, de novo, né, tipo, o fato da humildade de olhar pra trás e falar, cara, não, peraí, pra mim o que mais importante é o meu negócio. Desculpa falar, foda-se, entendeu? Mas Vendo cara, tudo no organismo e vou tocar no meu negócio. Isso é fantástico. E como é que foi a construção disso? Porque hoje estamos na consultoria. Pois é, como é que a fala um construção pouquinho disso pra até chegar na nós disso, consultoria, sabe? Porque, cara, é um trajeto bonito. E aí até estruturar tudo, o cara erra, arruma, ajusta. Como é que é isso? Não, tipo... e eu te confesso que assim, ó, eu tenho pavor de quem dá consultoria só com os livros embaixo do braço que não tem nada de experiência de Não, mercado. cara, isso E aí tem um experiência, cara que entendeu? tem experiência, entendeu? Caralho. Aí é consultoria mesmo. Fala pra nós. Cara, assim, e até pra passar, assim, eu acho que nesse momento que o cara tá muito mal financeiramente, assim, a melhor coisa é, tipo, assim, eu sei lá também, né? Mas é muito ruim tu ter esse sentimento que as coisas estão mal e tu não consegue se abrir com ninguém, não sabe, tipo assim, tu tem que manter ainda uma carapuça de que, nossa, eu tô bem sucedido e que tá tudo ótimo, né? Então, lá com a equipe, a gente fez uma reunião, a gente colocou pro pessoal, porque eu não lembro se a gente chegou a atrasar muito o salário, mas em algum momento a gente teve que, fulano, no dia 5 eu não vou conseguir, mas te pago até o dia 10, até o dia 12. Teve fornecedores que foram muito legais, assim, que eu sou extremamente grato, assim, de conseguir aumentar o prazo, sabe, de parcelar alguns boletos, e a gente foi conseguindo botar isso dentro de um fluxo de caixa que vai se retomando bem. Mas eu acho que isso é o principal, assim, porque, cara, tem... uma coisa é tu, sei lá, tá bem financeiramente e, cara, eu tô tranquilo, né? Outra coisa é tu ter que passar aquele suporte pra todo mundo que tá junto ali contigo e que, cara, tá pegando fogo lá atrás, sabe? Então, é tentar ter um pouco de sanidade no momento que a coisa tá feia. E aí, na parte da consultoria, teve aí sei lá, por alguma indicação, eu não lembro o porquê disso, alguém me indicou para abrir um restaurante do zero em Santa Cruz do Sul, que é o Octo Sushi. E aí eles fizeram reuniões com vários donos de restaurante, e eu acabei pegando, assim, esse projeto muito porque, assim, tinha muita gente vendendo um projeto que, não, vocês vão ganhar 30% de lucro líquido e tal. E aí um dia eu sentei com os caras e falei, não, cara, vai ser de 15% a 20%, não vai ser mais que isso, e, né... tá aqui, a gente tem o DRE e tal. E aí a gente pega o projeto do Octo lá em Santa Cruz para abrir um restaurante na frente do principal concorrente, né? Então, assim, eles pegaram um ponto na frente do restaurante mais badalado da cidade e aí para abrir um projeto do zero. E esse foi a primeira consultoria que eu faço, né? Então, assim, para montar cardápio, para ajudar eles em layout do restaurante, tudo. E aí o Octo abre e, cara, foi uma explosão. Hoje um restaurante super bem consolidado lá em Santa Cruz do Sul. Eram 3 investidores, então eu também acabo ajudando um pouco nessa parte das pessoas. E o restaurante acaba dando certo. Depois disso eu fico assim, nossa, né? Eu consegui ajudar ali, o negócio deu certo ali. Talvez faça sentido eu poder ajudar outros donos de restaurante. Eu fiz algumas consultorias pontuais, assim, mas aí eu começo a pensar que o digital poderia alavancar isso, né? Então eu começo a procurar gente para me ajudar no digital. E aí eu tento algumas empresas e não dão certo, e aí acabo encontrando uma empresa que daí pega ali a parte do digital. E aí, desde o primeiro dia que a gente começa a parte do digital, o negócio já vai se pagando, assim. Então foi um investimento super seguro. Só que nesse primeiro mês ali que eu comecei no digital, eu vi que batia muito nessa parte de financeiro e que era uma coisa que eu não tinha muita... eu não era muito familiar, assim, de montar planilha, de ir para essa parte dos números. Aí eu convidei o Pedro, que presta essa assessoria financeira lá para o Costa até hoje, para me ajudar nesse trabalho de consultoria. E aí, hoje, a gente tem restaurantes do Brasil inteiro que a gente vai organizando pela parte de DRE, enfim, de toda a parte estratégica de restaurante, né? Montar os números, enxergar a CMV. Cara, o que eu mais penso, assim, nessa coisa do meu trabalho é diminuir desperdício, né? Que seja de tempo, de trabalho, de dinheiro, de tudo. E conseguir trazer resultado tanto para o dono quanto para o trabalhador. Porque aí eu sei que eu consigo trazer um impacto maior, sabe? E já com esse trabalho todo, assim, eu pego restaurantes que tem, sei lá, 50, 60 colaboradores, o impacto do meu trabalho acaba sendo grande, porque aí eu consigo, sabe, a gente coloca uma meta de CMV atrelada a resultado, que o cara vai conseguir pegar um dinheiro que estava indo pro lixo e distribuir na equipe, sabe, a gente começa a entregar resultado lá para quem está na outra ponta, assim. Então, eu vejo que o trabalho digital, ele traz bastante propósito em algo maior que eu imagino, assim, que eu penso, cara, a
A gente precisa, através de informação e de educação, começar a transformar as coisas aqui, sabe? Tipo, o Brasil vai meio mal e se a gente não trabalhar a cabeça das pessoas, a gente vai estar num lugar onde está todo mundo mal e aí isso é ruim para todo mundo, sabe? Então, cara, a educação é o caminho para a gente poder impactar, assim. Então... Cara, que legal. Cara, que muito massa. Muito massa. E tu sabe o quanto isso é importante dentro em todo negócio, na verdade, né? E olhar o financeiro, olhar as planilhas, olhar o custo do produto, olhar a venda. Cara, fantástico. E como que... Cara, obviamente tu vai sentindo e vai descobrindo e vai fazendo, no caso, tipo, criando esse tipo de planilha, né? No dia a dia, porque conhecendo o negócio, depois você vai replicar para outros tantos. Que massa. Isso a gente vai adaptando, vai muito de negócio para negócio, né? Então, assim, a gente cria lá dentro da nossa planilha, a gente divide em 2 partes. A primeira parte ali que vai ficar na margem na margem de colaboração, né? Então, assim, o cara vai impactar CMV, imposto e tudo mais. A gente tenta fazer isso, essa margem de contribuição, ser o gordinho o suficiente para pagar todo aquele custo operacional e para ter um lucro líquido. Só que aí, na maioria dos casos, quando a gente pega ali um cliente que está mal financeiramente, o problema dele vem o pós-caixa, né? Não é só a última linha, é o cara que se endividou lá na pandemia com o Simples, que fez reparcelamento, que tem algum empréstimo. Então, a gente precisa começar também a enxergar como que a gente vai conseguir tapar esse problema aqui. E aí, vira assim, são 2 momentos. O primeiro é fazer essa primeira engrenagem dar lucro lá embaixo e o segundo é fazer isso pagar a história pregressa que teve da empresa, né? Então, assim... Cara, e aí vai naquela coisa, a gente precisa fazer um volume maior financeiro, vamos sacrificar um pouco CMV ou não, ou vamos diminuir CMV, diminuir as vendas que vai sobrar mais lá embaixo. Então, são vários exercícios que a gente faz baseado nesses números, assim. Então, cara, os números, acho que a melhor coisa pra gente parar e pensar como a gente tá aplicando o nosso tempo é olhando os números, né? Porque aí não é só feeling porque várias vezes a gente se engana com isso aí. Cara, quando ele falou que era proativo, eu pensei assim, mas não sabia que era tanto, porque quando ele resolve os problemas dele, ele acha os problemas dos outros pra resolver. Aí, cara, muito bom. Cara, não, e pra gurizada que tá assistindo nós ali, que montei a empresa semana passada e, cara, tem toda uma trajetória, velho. E não é aquela coisa que o empresário só vê os outros trabalhar e ele é o primeiro que trabalha. Não, e isso eu sempre faço reunião todo começo de mês lá com a equipe e eu falo, pessoal, eu posso garantir pra vocês que eu sou o que mais trabalha aqui. Às vezes vocês não me enxergam, sabe? Tipo, eu vou na loja do shopping, eu vejo uma pessoa lá e eu falo, cara, prazer, eu sou o Wagner, né? Eu sou o proprietário, a gente faz quanto tempo faz trabalho aqui? 1 mês e meio. Caramba, cara, 1 mês e meio. Mas assim, eu te garanto que eu tô trabalhando para fazer as coisas acontecerem aqui, para que o restaurante tenha mais força, sabe? Para que a gente consiga... Então, assim, eu tenho essa preocupação de que pensem que eu tô lá sempre batalhando pelo restaurante, sabe? E hoje esse trabalho da consultoria, ele converge muito, ele traz muito benefício pro restaurante, de ideias, sabe? Legal, quando eu vou fazer uma consultoria, eu acabo vendo coisa de produto novo, de processo, e essas coisas também eu vou aplicando dentro do restaurante, e o restaurante vai se beneficiando, né? Vai melhorando. Quase uma reciclagem, né? Sempre se mantendo ativo. Cara, vamos pra aquela parte... Vamos fazer um bate-bola, que é o seguinte, cara, o que vier na mente, Eu vou começar fácil, porque eu andei olhando as redes sociais dele, que eu sigo lá, futebol ou jiu-jitsu. Jiu-jitsu, o futebol tá ingrato. Cara, Colorado, assim, pelo amor de Deus, tá terrível. Então, assim... Cara, o jiu-jitsu pelo menos não me dá tristeza. O jiu-jitsu... E agora com o filhão junto, né? Que máscara. Eu vi uma foto dos 2 litros de enorme. Falei, é o irmão, amigo, não era filho, cara. Sushi no rodízio ou à la carte? Vou jogar contra o meu time, mas à la carte. A segunda vai ser fácil, então, porque é sushi tradicional ou criação autoral. Cara, o restaurante que mais cria em Santa Maria, ela tá respondida já, né? Não, isso aí eu vou ficar distante, porque, cara, o tradicional eu não tenho nada com japonês, eu respeito o máximo, mas assim, a gente vai fazer o que a galera gosta, né? Então, isso é muito importante. Né? Tipo, a gente, claro que tem toda a cultura, toda a parte gastronômica, mas, assim, a gente foi criando isso, né, dentro da cidade. Tem coisas aqui em Santa Maria, se vocês comerem um sushizinho com uma castanha por cima, foi ideia do Costa, que
Vários restaurantes fazem, sabe? Ah, o Kurisu, que se botarem no Google Tradutor lá, Kurisu, de japonês pra português, vai dar Cris, que é o nome da minha sogra. Eu fiz com a minha sogra e com a minha mãe. Então, às vezes, eu olho em restaurante, Kurisu de não sei o quê. Eu falei pra minha sogra, isso aqui é homenagem pra senhora, que a galera tá... E eu como, porque eu gosto. É muito bom quando eu vou peço. Então, assim, tudo dentro do restaurante eu vou fazendo, vou botando a nossa cara, sabe, fazendo essas coisas e, cara, isso é muito bom, assim, tipo, a gente vai, sabe, criando arte. Massa. Temaki ou sashimi? Cara, eu gosto muito de arroz também temperado, então acho que eu vou no temaki, assim, Hoje, eu acho que é fácil também. Cozinha ou gestão? Pô, o cara é gestor já, né? Ou não? Cara, não. Ou tu gosta de brincar em... Eu gosto bastante de cozinhar em casa, eu, assim, mais como um entusiasta, assim. Mas eu acho que esse papel de gestor, assim, de ofício, de fazer as coisas todos os dias, eu não sei se eu tenho muito isso, assim. Então eu tento ter mais um olhar observador para que eu consiga passar para todo mundo que está dentro da equipe essas diretrizes, sabe? Esse norte da equipe, assim. Então, eu não seria nenhum nem outro, eu acho que eu ficaria no meio termo disso, de tentar olhar para onde a gastronomia tá indo e para onde a parte da gestão do restaurante pode melhorar. Sushi com shoyu ou tare? Ah, com shoyu. Por que tem pessoa que não entendem gosta mais do doce, né? Cara, crescer com risco ou manter o que já funcionou? Eu acho que... eu diria nenhum nem outro também. Assim, o que funcionou a gente usa agora como aprendizado para colocar um pouquinho mais, sabe? Então, a gente vê que grande parte ali do que a gente acertou e que vai ser o core ali, o que dá grande parte do resultado, a gente consegue ir dando um gás a mais. Então, assim... o risco eu entendo que a gente tá pisando em algo que a gente não conhece, que, né? Então, assim... Pegar o que funcionou para ti continuar crescendo, eu acho que é uma coisa interessante, que é o que eu tô tentando também manter lá no restaurante. Show. Lucro pequeno e constante ou grande e incerto? Pequeno e constante. É bom ter sempre... Tem três em casa pra sustentar. Não dá mais pra ficar. Claro, manter sempre ali Chega de frio na barriga, né? Não dá. Cara, planejar tudo com antecedência, botar no papel ou aprender fazendo mão na massa? Eu vou pro lado do mão na massa, porque eu acho que a gente aprende muito com isso, né? Virar a noite trabalhando ou fechar mais cedo e planejar o amanhã? Cara... Tu ainda é um cara mais noturno que dorme tarde ou não mais? Cara, eu tenho acordado às 8 horas da manhã como se fosse às 5. 8 horas eu levanto da cama, assim, ó, num sofrimento horrível. Mas eu sempre fui muito noturno, sempre, tipo, pegava ali depois da meia-noite pra estudar, pra ler, sabe? Mas eu gosto muito, assim, ainda de trabalhar, sabe? De botar a mão na massa, de fazer as coisas. Tipo, se falar assim, cara, eu preciso agora virar agora a coisa do digital. Eu falei, vamos pra lá, a gente passa 10 horas gravando, fazendo o que tem que fazer. E depois a gente vai ver como é que foi esse resultado, assim. O planejamento é bem importante, eu acho que até assim, nesse momento eu vindo pra cá, né, nesse trajeto do carro, eu vejo que a gente sair da rotina faz a gente pensar diferente, pensar em coisa. Então, assim, é importante, não dá pra ficar só nessa rodinha aí correndo. Então tem que parar e planejar. Mas eu acho que também produzir e parar e ter esse feedback, o feedback, assim, de tu olhar como é que foi esse resultado, isso, cara, tu começa a ter bastante dados pra te saber onde que tu acertou e onde tu vai investir mais. Não, cara, noturno também. Geralmente tamo junto. O cara do restaurante é da noite, né? Não tem que fazer. Porque o cara não consegue dormir cedo, não tem como. A operação vai mais tarde, né? E chega em casa, não desliga. Exato. Cara, em uma palavra, o Costa é... O Costa é difícil, cara. Cara, é que são anos, né? Não é um ano. É inovador. Inovador. E, cara, e assim, ó, como cliente, eu digo, se traduz realmente, assim, a gente percebe. E agora é diferente. HTL é transformador. Cara, e é percebido esse propósito. Nos vídeos que eu acompanho lá, a gente vê assim, ó, é tudo pensando em entregar o melhor pra aquela pessoa que tá assistindo, sabe? Até, tipo, eu que não sou da área da alimentação, gente, cara, isso funciona no meu negócio também, sabe? Tu entende que realmente tem uma expertise ali. Muito bom. E, cara,
pra nós finalizar, a última pergunta que eu queria que tu respondesse olhando pra aquela câmera ali. Se tu pudesse falar com o Wagner lá do Bilacão, com 10 anos de idade, o que tu falaria pra ele? Cara, eu falaria... eu acho que era pra ser jogar em tudo que for fazer, se dedicar ao máximo e sempre ajudar quem tá junto contigo, assim, que toda a transformação, todo o crescimento vai passar com as pessoas que estão do teu lado, tu não vai conseguir ir longe sozinho. E acho que é isso, assim, te dedica, te esforça, que é quase uma fórmula matemática que lá no final vai dar certo, assim, então... Pô, Wagner, assim, ó, cara, primeiro que eu muito tinha certeza que ia ser bom, a gente tentou contato com o Wagner há uns 2 meses atrás, o Wagner tinha uma viagem com a família, que acompanhamos também, muito legal, e daí eu falei pra Gabriela, cara, continua porque vale a pena, a história é muito massa, principalmente aqui na Anf a gente tem esse pilar de trabalhar o internacional, que os alunos possam ir pra fora, sabe, e aí a gente vê o cara, um piá, você joga pra Austrália, cara, o outro lado do mundo realmente, né? Então, assim, Wagner, queria te agradecer. A gente sabe o quanto é difícil, cara. Um cara com todas as coisas que tu tem, no meio de semana, no meio da tarde, conseguir vir aqui. Com toda certeza, pra nós foi um aprendizado, como sempre é, Com né? certeza. E também pra quem tá em casa, eu tenho certeza que se tocou pela tua história e, cara, prazerzão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, gurizada. Muito legal estar aqui compartilhando um pouco da história. É muito legal o trabalho que vocês fazem, né? De trazer conhecimento, é mais ou menos alinhado junto do que a gente faz. Lá no restaurante, se vocês pararem para olhar, do lado do caixa tem uma plaquinha contando a história do Costa, tem um QR Code ali que se escanear cai no meu WhatsApp. Então, tudo que a gente faz lá tá com a minha pele em jogo 100%. Para que todo mundo saia feliz, para que a gente consiga entregar uma experiência que antes não tinha em Santa Maria, sabe? E que a gente consiga contagiar todo mundo que tá ali, sei lá, em algum momento, pode ser um perrengue, pode ser uma celebração, mas que o Costa possa ajudar a trazer um pouco mais de alegria através da comida. Cara, muito obrigado mesmo. Sem dúvida, contribuiu com a galera aí que nos assistiu até agora ali. Cara, obrigado mesmo, porque eu aprendi muito. Eu aprendi muito mesmo na mesma área, uma coisa que eu adoro, que é comida, né? Então, sushi ainda, que eu também gosto pra caralho. Né? Então, cara, muito obrigado mesmo. E eu vou entrar no digital lá e olhar bastante coisa, porque abriu mais ainda o interesse aí, tá cara. muito legal. Muito obrigado. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Valeu!